Alô, alô, meus queridos, tudo bem? Mais uma aulinha de geografia para você. Corre lá, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, pega lápis, caneta, borracha e seu caderno para anotar tudo, para ter a melhor aula e você depois conseguir fazer essa revisão, tá bom? E eu aconselho a você depois fazer um resuminho, fazer um mapa mental e assim por diante, tá? Pega essas anotações e depois faz um mapa mental, que vai trazer benefício para você. Vai ficar mais fácil de você guardar na memória, tá joia? Hoje nós vamos falar sobre a região Nordeste, na verdade sobre o complexo nordestino, porque o Brasil ele é regionalizado pelo IBGE em 5 regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Mas também é regionalizado nos complexos regionais, Amazônico, Nordeste e Centro-Sul. E hoje vamos falar sobre o Nordeste, tá bom? Então, vamos lá falar sobre o Nordeste. Mas antes de qualquer coisa, a pergunta é: você sabe quais são os estados que fazem parte da região Nordeste pelo IBGE? São 9 estados. Quais são eles? Dá uma pausa aí, escreve aí. E daqui a pouco você continua. Agora que você deu essa pausa, confere aí, ó. Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Professor, são 9 estados e é muito difícil memorizar? Não é não. Fala de 3 em 3, fala 3 estados, depois mais 3 e depois os outros 3, vai ficar mais fácil. E se você quiser, pode fazer até um joguinho de palavras aí, quer ver só? Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Fica mais fácil para você, tá vendo? E eu vou mostrar aqui para você o mapa. Dá uma olhada aqui. Destaquei aqui, separei América do Sul, dentro da América do Sul, Brasil, e dentro do território brasileiro, o Nordeste, e fiz esse zoom para você aqui, ó. Peguei essa imagem aqui, estou colocando para você aqui, ó. Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Fica mais fácil, anota aí e depois coloca quais são as capitais, tá bom? Vai ficar facinho. Mas estamos falando do complexo regional do Nordeste e não da região do IBGE Nordeste, que é um pouquinho diferente. O território do Maranhão, uma parte dele não está inserida no complexo do Nordeste. E ainda aqui no sul da Bahia você tem Minas Gerais. E um pedacinho de Minas Gerais está inserido no complexo nordestino. Olha aqui, o que nós temos? A divisão geoeconômica e essa linha vermelha demonstrando aqui, tá? Nós temos dessas duas formas as divisões pelo IBGE e a divisão geoeconômica. Tem outras divisões, mas essa é que nós vamos estudar hoje. E você percebe aqui essa linha vermelha passando no Maranhão, olha aqui, passando no Maranhão, e essa parte do Maranhão, a parte oeste, não está inserida dentro do complexo geoeconômico Nordeste. Por quê? Porque apresenta características mais próximas da região amazônica. E nós vamos entender isso com facilidade. Lá no sul da Bahia, nós temos Minas Gerais e uma parte, a parte norte de Minas Gerais, está inserida no complexo do Nordeste, no complexo geoeconômico do Nordeste. Por quê? As características se assemelham às características do Nordeste. Então vamos falar sobre essas duas partes aqui para você entender. O que acontece? A formação, a divisão, a regionalização dos complexos regionais, Amazônico, Nordeste e Centro-Sul, não leva em consideração a divisão política dos estados, não leva a regionalização estipulada pelos limites criados pelo homem. Então, vai levar em consideração o quê? Características naturais e um pouco do desenvolvimento econômico, história e assim por diante. Histórica, cultural e as características naturais. Então você vai perceber que no Maranhão, devido à proximidade da Amazônia, essa parte do Maranhão tem características semelhantes
a Amazônia, com a vegetação, com o clima e assim por diante, tá? Desta forma, essa parte oeste do Maranhão fica no complexo amazônico. Lá em Minas Gerais, você tem essa parte norte de Minas Gerais, que tem características semelhantes com o Nordeste. Clima semiárido, o solo mais pedregoso, um pouco mais raso, tá? Vegetação da caatinga, o que vai trazer a sua porção norte de Minas Gerais, para dentro do complexo nordestino, tá bom? Dessa forma aí. Então vamos lá, vamos dar continuidade para eu falar para vocês. Lembrando que a região do Nordeste, o complexo nordestino, é a região que foi ocupada na formação histórica do Brasil, foi a primeira a ser ocupada. Essa região, essa sub-região, vamos dizer assim, esse complexo regional, teve a ocupação pelos portugueses em primeiro lugar no território brasileiro. Mas, será que ela ainda é tão ocupada? Será que ela é a mais ocupada? Acho que não, né? Então vamos lá para analisar esse gráfico aqui, ó. Nós temos o gráfico da ocupação populacional e o gráfico da área territorial, tá? Então a população, nós temos aqui a concentração maior no centro-sul. No Nordeste, 20% da população brasileira e 14% da população brasileira na região da Amazônia, ou complexo amazônico, tá? E a área total, qual que é a maior área? A maior área, extensão territorial, é o complexo amazônico, lógico, mas é a que tem menos pessoas, por conta da presença da floresta amazônica, o menor interesse de ocupação nessa área, a dificuldade, a distância com os centros comerciais, toda uma dificuldade de acesso e assim por diante, tá? Dentre as outras duas regiões, você tem 25% aproximadamente do centro-sul. Por quê? Porque abrange uma área maior esse complexo regional, tá bom? Então você percebe essa dificuldade, tá bom? E o Nordeste, 17%. Porém, o Nordeste fica em segundo lugar na ocupação populacional. Sim, porque os fatores históricos dessa região fez com que a população saísse do Nordeste e só agora está começando o retorno, mas um retorno diferente, tá? E é o que eu vou contar para você agora. Dá uma olhadinha nessa próxima imagem. Aqui mostra os fatores que influenciaram desde a ocupação, saída e o retorno da população para o Nordeste. O que eu falei para você? No início da colonização, a população começou a chegar ali, os portugueses começaram a ocupar o território, desmatar a floresta atlântica, Mata Atlântica, desmatar essa floresta, uma floresta tropical, a Mata Atlântica, e começou a fazer o quê? O cultivo da cana-de-açúcar e a criação de gado, mas principalmente o cultivo da cana-de-açúcar. Com o passar dos anos, descobriram o quê? Ouro em Minas Gerais. E Minas Gerais fica onde? No centro-sul. Não é verdade? Começou a descobrir ouro. Então a população começa a sair de maneira absurda para Minas Gerais. Por quê? É mais fácil cavucar um buraco ali, pegar ouro, do que plantar a cana-de-açúcar, criar o gado, que tem um trabalho um pouquinho maior. E começou demora um pouquinho mais, né? E começou então a mineração, o ciclo do ouro em Minas Gerais. E a população começou a sair, por conta das condições também, né? Mas o ouro entra em decadência. Não começa o processo de decadência. Não consegue mais achar grande quantidade de ouro que tinha antes. Dessa forma, você percebe a necessidade de uma outra estratégia para levantar recursos. E começa o ciclo do café. Decadência do ouro, dá início ao ciclo do café. É tudo uma questão de ciclo, né? A decadência de alguma coisa vai dar início a outro sistema ou outra forma de melhorar a economia ou tentar buscar essa melhoria. E hoje? Como que está? Hoje nós temos a grande concentração industrial, tecnológica na região centro-sul. Pois é.
Só que com a grande concentração industrial, tem a concentração de pessoas, concentração de mão de obra. Aí também tem o desemprego, porque muita gente vem de fora para tentar trabalhar. E as coisas começam a ficar caras, começa a ter um custo muito maior. Então, na região centro-sul, os grandes centros urbanos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Paraná, Santa Catarina e assim por diante, começa a ter um custo muito alto. Custo no imposto, na mão de obra, no transporte, na infraestrutura, energia, água tratada e assim por diante. E essas indústrias, principalmente as grandes indústrias, começam a observar que no Nordeste tem alguma vantagem. Que no Nordeste é possível colocar indústria e ainda ganhar mais. Por quê? A mão de obra é muito mais barata. Os encargos, impostos são menores. E muitas das vezes existe a guerra fiscal, isenção de impostos ou redução. O transporte não é caótico, não é aquele transporte caótico igual nos grandes centros urbanos, São Paulo e Rio de Janeiro, aqui no Brasil, por exemplo. Então, só tem vantagens. Dessa forma, as indústrias começam a migrar, começam a ir em direção ao Nordeste. Olha o retorno da população para o Nordeste. A indústria vai, pessoas também vão, em busca de continuar trabalhando. Não é verdade? Monta-se as filiais, as pessoas vão para lá. E as pessoas que lá estão também são, vamos dizer assim, elas passam a estudar e se profissionalizar para poder trabalhar nessas áreas. Tá joia? Mas na região Nordeste, nós temos ainda dois detalhes para passar para você. Eu tenho dois detalhes para passar para você. As áreas de conurbação, uma pelo menos a área de conurbação, tá? Região metropolitana e relevo. Olha só, no Nordeste também tem metrópole. Por exemplo, na região de Salvador, Fortaleza, Recife, são áreas metropolitanas. Mas aqui eu vou destacar para você Recife. Por quê? Recife e Olinda são as duas cidades que conurbaram, se uniram, estão unidas. Você passando de Recife para Olinda ou de Olinda para Recife, você não vê acabando uma cidade e começando a outra. A impressão que tem, a primeira vez que eu fui lá, a impressão que tem é que você está na mesma cidade, você não saiu de uma cidade e chegou em outra cidade. Parece que é a mesma cidade. Se o guia turístico ou quem conhece não falar, ou se você não lê uma placa lá falando bem-vindo a Olinda, bem-vindo ao Recife, você não percebe que saiu da cidade, terminou uma e começou a outra. Isso é conurbação. Quando duas ou mais cidades se unem fisicamente, as áreas urbanas se uniram. Houve uma expansão, um crescimento tão ávido disso que houve a união. Tá bom? Ok. E é a conurbação mais antiga do Brasil. Tá? E a outra parte que eu quero passar para você, essa última parte aqui, é do relevo. 3 formas de relevo se destacam no complexo nordestino, que interferem no clima, na vegetação e no uso do solo. Que é o Planalto da Borborema, a Chapada Diamantina e a Chapada do Araripe. Mas eu quero destacar, para você entender alguma coisinha, o porquê do semiárido no sertão nordestino, eu quero destacar para você esse daqui, ó, o Planalto da Borborema. Que aqui acontece a chuva orográfica, a chamada chuva orográfica. O que é isso, professor? Simples de tudo. Você vai ter o seguinte, ó, você vai ter uma forma de relevo, que é o Planalto da Borborema, que é uma área mais elevada. Saindo do oceano, aqui onde está o mouse, ó, do oceano, saindo do oceano, vindo para o Planalto da Borborema, tem massa de ar quente e úmida, porque é uma região quente, é uma região muito úmida, aonde essa massa de ar quente e úmida vem em direção ao continente e encontra o Planalto da Borborema, que é um obstáculo. Tenta ultrapassar esse obstáculo ganhando altitude, mas quanto maior a altitude, menor a temperatura. E se menor a temperatura, ocorre o processo de condensação. E daí chove nesse planalto. E no ponto oposto, do outro lado, não chove, só vai passar a massa de ar seca. Então aqui nós chamamos de sotavento. E aqui acontece a chuva orográfica. É um dos motivos
para o clima semiárido no sertão nordestino. Tá joia? Galerinha, muito obrigado por assistir essa aula, muito obrigado por se inscrever, ativar o sininho de notificações, dar aquele like e repasse esse vídeo para quem você acha que precisa. E mesmo assim, coloca nas suas redes sociais sem problema nenhum, tá bom? Então, até a próxima aula, galerinha!